Agora. Eu sempre fico esperando esse sinalzinho para startar, para a gente começar aqui. Muito bem. Queridos, semana passada nós falamos um pouco, né, sobre o capítulo 40, nós lemos o capítulo 40, na verdade, do verso 1 até o verso 23, lemos o capítulo todo, onde fala sobre a prisão de José, onde fala sobre o que aconteceu com ele quando ele foi jogado lá. Nós abordamos alguns aspectos, né, do caráter dele, de como Deus era com ele, de como ele se manteve fiel ao Senhor mesmo nessas circunstâncias tão adversas, e nós já refletimos sobre isso. Hoje nós queremos abordar alguns outros aspectos, começando exatamente do versículo do capítulo, versículos de 1 a 3 de Gênesis 40, onde fala sobre os novos companheiros de cela de José. José estava preso, tudo indica já, como nós falamos, dentro de um contexto já há algum tempo, porque ele ganhou a confiança do chefe da carceragem, né, do carcereiro, ele ganhou essa confiança, todos foram colocados debaixo da administração dele, e ele cuidava, então, de todos os assuntos da carceragem ali, servindo e ajudando e trabalhando junto aos presos. Então, nós, claro, deduzimos e vimos que isso não aconteceu de uma hora para outra, isso levou tempo, isso aconteceu algum tempo depois. Então, nós percebemos então que agora, quando os novos companheiros de cela de José chegam até a masmorra, chegam até a cadeia, ele já estava ali há alguns anos. Como nós falamos, nós não temos a idade exata de José, mas tudo indica que ele estava aí perto já, quando ele foi preso, aí mediano entre 24, 25 anos, e agora ele está perto dos 30 também, nesse momento. Então, nós temos aqui Gênesis 40, versos 1 a 3, diz assim: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor. O rei do Egito indignou-se. O rei do Egito, perdão, eu vou ler de novo. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Né? Nós temos aqui o copeiro-chefe e o padeiro-chefe sendo levados para a carceragem. É interessante que eles não são levados para a masmorra, para a cadeia lá em si, mas eles foram levados para a casa do comandante. Ou seja, eles foram presos, mas não naquela carceragem mais inferior, né? Na cadeia lá, na cela comunitária ou na masmorra, aonde José foi jogado a princípio. Eles foram levados devido ao grau de intimidade que eles tinham e a posição que ocupavam, tiveram o que a gente chama de prisão especial, né? Eles tinham um nível superior. E, com isso, foram levados para uma prisão mais requintada. Eles foram levados para a casa do comandante, né? E José era preso naquele mesmo cárcere e servia a esse comandante e tinha acesso a essa casa. Vamos só detalhar aqui alguns assuntos que são importantes. O copeiro-chefe. Quem era o copeiro-chefe? O copeiro-chefe era aquele que experimentava o vinho, a comida do rei antes dele comer ou beber, né? Ele era aquele que servia ao faraó, servia ao rei do Egito de forma direta. Ele era responsável pela segurança alimentar, né, do faraó. E não somente a segurança alimentar, mas também controlar o acesso das pessoas que chegavam até Faraó ali naquele sentido, mas ele cuidava especialmente dessa parte tão delicada, porque naquela época era muito comum a morte por envenenamento.
as pessoas realmente trabalhavam muito nessa área para derrubar impérios, derrubar reinos. Então, eles trabalhavam muito com a questão do envenenamento. E nós podemos notar que o copeiro ele terminava tendo uma intimidade muito grande com o rei ou com o soberano a quem ele servia. Nós podemos notar isso no caso de Neemias. Neemias também era copeiro. Ele fazia esse mesmo papel para o rei Artaxerxes, lá, né, depois aí, na Babilônia. Ele servia e ele era o copeiro, ele era aquele que experimentava. E o interessante é que quando o rei percebeu o semblante triste de Neemias, ele notou que tinha algo errado. Então, só para mostrar, através desse contexto, como que havia uma proximidade, havia uma intimidade entre essas pessoas. E esse copeiro, a Bíblia não fala o que foi que aconteceu, nós só lemos aqui, diz que ele desagradou ao faraó e por isso foi para a carceragem. E outra pessoa que também teve o mesmo destino que ele foi o padeiro-chefe, ou seja, aquele que preparava as comidas, aquele que preparava as comidas. Tudo indica que o faraó ele teve alguma informação ou alguma coisa aconteceu em relação à comida, né, que era servida. Por quê? Porque ele mandou prender o padeiro-chefe. O padeiro-chefe também era alguém de muita confiança, porque era ele que cuidava de todo o preparo, de toda a alimentação, de tudo aquilo que ia ser servido à mesa do faraó. Ele é que cuidava, então, desses quitutes e daquilo que iria para a mesa de faraó. Então, ele também tinha que ser alguém de confiança. Por quê? Porque é dele que poderia ter partido qualquer tipo de intenção ruim. Então, eram dois cargos extremamente importantes. Eram dois cargos ocupados por pessoas de confiança do faraó. E a Bíblia diz, então, que ambos foram parar na carceragem. Ambos foram presos, né, por desagradarem ao faraó, ao rei do Egito. E em Gênesis 40, versos de 4 a 7, diz assim: o comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. Olha só, eles foram para a prisão, aqui não diz quanto tempo, se foi uma semana, um mês, 2 meses, um ano, aqui não está dizendo. Diz simplesmente assim: por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? É interessante, né? A gente até ri dessa situação, porque a Bíblia fala que ambos estavam presos durante algum tempo, e em uma determinada noite, ambos tiveram sonhos. E a Bíblia já deixa claro que cada sonho tinha o seu significado. Eles tiveram sonhos na mesma noite, da mesma maneira, e aí cada um com o seu significado. E José era aquele que cuidava deles. O carcereiro colocou José para dar atenção às necessidades destes homens. Então, quando eles estavam ali, José vinha servir, José vinha saber o que eles precisavam, quais eram as suas necessidades. Então, José convivia com eles já há algum tempo. E o que nos chama a atenção aqui nesse primeiro episódio é que José, olhando para eles, percebeu que eles estavam entristecidos. José percebeu que eles estavam realmente sofrendo com alguma coisa. Então, José logo perguntou para eles, né? Vem cá, por que vocês estão com esse semblante triste? Por que vocês estão com esse semblante triste? Gente, se alguém tinha que ter e podia ter um semblante triste, esse alguém era quem?
era José. José era aquele que tinha todo o direito, né? Toda a autonomia. Vendido, traído pelos irmãos, vendido como escravo, levado para a casa de Potifar, trabalhador fiel, foi injuriado foi tentado, resistiu à tentação, foi injuriado pela mulher de Potifar, foi jogado na cadeia e lá ficou, estava lá. Então, se alguém tinha o direito, né, vamos pensar assim, o direito de ter o semblante decaído, esse alguém era José. Mas o interessante é que José demonstra, através disso, que, apesar de todas as circunstâncias adversas, ele trabalhava com alegria. É impressionante isso, irmãos. Esse exemplo de José para nós é maravilhoso. Essa integridade do coração e da pessoa de José é maravilhoso. Olha, ele estava no lugar onde ele não queria, ele foi colocado à força, mas isso não o impediu de fazer o melhor que ele podia, e não somente fazer o melhor, fazer com alegria. Sabe, José é uma representação clara daquilo que Paulo deixa claro nas Escrituras quando ele fala: tudo que vier às suas mãos, faça como para o Senhor. Faça como para o Senhor. Sem murmuração, sem reclamação, sem esse dano. Sabe, para nós é muito, muito comum, é muito comum. Simplesmente, quando as coisas não são do jeito que nós gostamos ou concordamos, nós até fazemos, mas fazemos de cara emburrada, fazemos de má vontade. Não é verdade? E é interessante, irmãos, como eu não sei se vocês concordam comigo, mas trabalhar com uma pessoa com a cara emburrada de má vontade é melhor não trabalhar, é melhor fazer sozinho do que com alguém que não gostaria de estar ali fazendo aquilo. E José nos dá essa lição de vida. José nos mostra que, independente das circunstâncias, independente das dificuldades que ele estava passando, ele conseguiu ter empatia para com outras pessoas. Sabe? Ele conseguiu, mesmo sendo ele o injustiçado, mesmo sendo ele aquele que poderia estar amargurado, ressentido, cheio de traumas, rancores, sabe? De coisas assim no seu coração, a gente vê que ele trabalhava com alegria, ele servia com contentamento. E não somente isso, ele também estava atento a quem estava ao seu redor. E quando ele notou no semblante daqueles homens a tristeza, ele teve a empatia, ele se comunicou com eles, ele se preocupou em falar com aqueles homens e dizer: puxa vida, vocês não estão bem hoje. Eu estou percebendo que o semblante de vocês não está bem. Eu estou percebendo que alguma coisa aconteceu com vocês que trouxe esse semblante caído, né? O interessante, irmãos, é o seguinte: José poderia virar para eles e falar assim: cara, vocês estão assim por quê? Vocês acham que tem muito o que reclamar? Vocês querem ouvir uma história triste? Ouve a minha história. Ouve a minha história. Sabe, irmãos, nós às vezes temos esse costume. Vocês já perceberam que existem pessoas assim? Que quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente não está tão bem, e a pessoa pergunta para a gente o que aconteceu, e a gente fala, a gente abre até o coração e fala assim: eu estou passando por um problema assim. Aí a pessoa vira e fala assim: se você soubesse o que eu estou passando. Aí ele fica falando do problema dele como se fosse muito pior do que o nosso, né? E às vezes e às vezes o problema dele é pior do que o nosso. Mas não é isso que estava aqui em jogo. O que eu queria era desabafar o meu problema. Aqui nós temos isso aqui acontecendo. José poderia simplesmente ouvir o que eles tinham para falar e, de repente, falar assim: se vocês soubessem quem é que tem problema de verdade, esse sou eu. Esse sou eu. Mas José, irmãos, ele simplesmente ele entendeu, ele compreendeu aquilo que estava acontecendo. Tem uma história muito interessante sobre isso, sobre pessoas que sabem tirar e aproveitar o melhor, mesmo das situações terríveis, mesmo das situações ruins. Nós precisamos, irmãos, aprender isso. Nós precisamos aprender a ver as mãos de Deus sobre nós em todas as circunstâncias.
mesmo quando elas são adversas, mesmo quando elas não são terríveis. Tem uma história que diz o seguinte, que Thomas Edison, né? A gente sabe quem ele é. O Thomas Edison inventou a questão da eletricidade e tal, descobriu, inventou a lâmpada elétrica. Diz que ele, em determinado momento, a fazenda dele pegou fogo. E pegou fogo e foi queimando, e estava queimando tudo. Ele tinha já, nessa época, 67 anos. E seria difícil ele recomeçar alguma coisa depois desse incidente. E quem conta essa história na biografia dele é o filho dele, né? É Charles Edison, que é o filho de Thomas Edison. E aí ele conta que quando estava tudo pegando fogo, um incêndio enorme, imagina tantas coisas que ele lidava, invenções, tudo ali. Diz que ele simplesmente chega e pergunta assim para o filho: onde é que está sua mãe? Onde é que está sua mãe? E aí o filho fala: está em tal lugar. Ele fala assim: vai buscá-la, vai buscá-la. Diga para ela vir e trazer as amigas. Elas nunca verão um incêndio assim outra vez. É super interessante isso. Thomas Edison, vendo o tamanho, a proporção daquele incêndio, ele perguntou: onde é que está sua mãe? Aí ela falou assim: ela está ali e tal. Então vai, chame ela e chama as amigas dela também. Convide todos para vir, porque, olha, elas nunca vão ver um incêndio nessa dimensão, nunca mais na vida delas. Então, que elas vejam como é grande isso aqui. Olha só, ele se alegrou, ele conseguiu enxergar alguma coisa positiva no meio de uma grande tragédia. Eu, ouvindo essa história e vendo isso, exatamente assim era o nosso querido José. Em meio a todas as tristezas e dificuldades, ele conseguiu olhar e ver, né? E achar alegria no meio das adversidades que ele passava. E por isso, simplesmente por poder ter e tendo esse coração e poder enxergar essas coisas, ele pôde ter empatia com aqueles homens. Em Gênesis 40, verso 8, parte A, né? José pergunta para eles: por que vocês têm hoje o semblante tão triste? O que foi que aconteceu com vocês? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Essa foi a resposta deles no versículo 8, parte A. Por que vocês são assim tão conturbados e tão entristecidos? Aí eles viraram e falaram: nós tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Amado, já imaginou a cara de José numa hora dessa? Eles estavam preocupados com o sonho que cada um tinha tido, né? E José poderia ter pensado o seguinte: puxa vida, sonho. Eles estão falando com o rei dos sonhos. Eles estão falando com aquele que sonhou, falou do seu sonho para os seus irmãos e aconteceu o que é chamado de Operação Cisterna. Fui parar numa cisterna e vendido como escravo. Se alguém podia simplesmente falar assim: sonho, ixi, vou passar longe dessa, vou ficar quieto, vou me calar diante dessa situação. Esse era José. Por quê? Porque todos os problemas de José começaram, claro, começou ali com aquele favoritismo do pai Jacó para com ele, mas se tornaram grandes quando ele contou os sonhos para os seus irmãos. E aí nós lemos lá no início da história de José que os irmãos falaram, e por causa disso seus irmãos o odiaram e já não podiam falar com ele com palavras agradáveis. Ou seja, os irmãos de José, por causa do sonho que ele teve, não podiam mais olhar para ele e conversar com ele com palavras carinhosas. Tudo isso por causa de um sonho. E agora, dois homens na cadeia, entristecidos, e ele pergunta: o que aconteceu? Estamos tristes porque tivemos sonhos e não há quem possa interpretá-lo. Rapaz, mais uma coisa, José poderia falar assim: puxa vida, vocês estão tristes porque tiveram um sonho e não pode ser interpretado? Caramba, que isso? Olha para a minha situação, eu estou preso aqui porque eu fui acusado injustamente. Não é por causa de um sonho, não. E vocês estão tristes por causa de um sonho? Que isso? Mas José não faz isso. José, ele vira na parte B do versículo, capítulo 40, versículo 8, ele diz assim: disse-lhes José: porventura não pertence a Deus as interpretações?
contai-me o sonho. Olha essa afirmação de José. José diz o seguinte: olha, vocês são tristes por causa desse sonho, mas porventura não é Deus quem pode interpretar sonhos? As interpretações dos sonhos não pertencem a Deus? Poderia ele simplesmente encerrar o diálogo aí, mas José ele vai além. Ele vira e fala: contai-me o sonho. Por que José pede para que eles contem a ele o sonho? Sabe por quê? Porque José tinha relacionamento com Deus. Porque José era alguém que conhecia a Deus. É por isso que quando a Bíblia fala, né? E o Senhor era com José. E a Isabel até bem falou num dos comentários que ela fez na semana passada, é que assim como Deus era com José, José também estava e era com Deus. José mantinha esse canal aberto. José era alguém que tinha relacionamento com Deus. E aí chega então José agora e fala: olha, Deus pode interpretar sonhos. Ok, mas quem era José para falar mais nada do que isso? Ele estava dando uma informação para aqueles dois homens: olha, as interpretações dos sonhos são divinas, é Deus quem pode dá-las. Mas ele não para por aí. Ele cheio de autoridade, ele cheio de confiança, ele cheio de fé, na certeza de que ele conhecia a Deus de uma maneira pessoal, real na sua vida, ele vira para aqueles homens e fala: me conte o sonho de vocês, me conte o sonho de vocês. E eles contam o sonho. Então, nós temos primeiro o sonho do copeiro-chefe. E é assim, Gênesis 40, versículos 9 a 11. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as exprimi no copo de faraó, e o dei na própria mão de faraó. Ou seja, o, o copeiro falou que ele viu 3 ramos com uvas, havia flores, ele espremeu e entregou aquele copo, né? Com o vinho, com aquilo, o fruto daquilo que ele espremeu nas mãos para Faraó. E a Bíblia diz, então, assim, né? Em Gênesis 40, 12 a 15. O copeiro-chefe disse: havia uma vinha que cresceu, tinha 3 ramos, quando brotou havia flores, seu cacho produzia uvas maduras. Ele tomou as uvas e as espremeu no copo de Faraó, colocando o copo em sua mão. E que tudo isso pode significar? Então lhe disse José, Gênesis 40, versículos 12 a 15. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo. E faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então, amados, José dá o significado daquele sonho. Ele fala, então, que em 3 dias, aquele homem ele seria restaurado à sua posição junto a Faraó. Ele fala que em 3 dias, aquele homem seria colocado em liberdade e que ele voltaria a servir o Faraó como ele fazia no passado, dando o copo na mão, sendo aquele homem de confiança, sendo alguém próximo. E aí, irmãos, acontece uma coisa maravilhosa nesse texto. José revela que ele é homem como qualquer um de nós. José revela que ele é homem como qualquer um de nós. Porque José, então, nessa hora, quando Deus dá essa interpretação, como ele falou, só Deus poderia dar a interpretação dos sonhos. Quando ele tem essa interpretação dos sonhos, do sonho desse copeiro, ele simplesmente narra aquilo que Deus colocou no seu coração, mas ele humanamente falando, ele mostra algo, ele mostra um desejo que ele tinha no seu coração. Ele vira e fala o seguinte: por favor, se lembra de mim quando você estiver lá. Fala de mim para o faraó.
Fala de mim, porque, olha, aí ele fala, então, da situação dele. Só aí, então, José coloca a situação dele a par daquele homem e ele fala, olha, eu fui tirado da terra dos hebreus, eu fui vendido da terra dos hebreus, e eu não cometi crime nenhum para ser lançado nessa masmorra onde eu estou. Por favor, lembre-se de mim e fale de mim para o faraó. Eu desejo isso. Sabe, amados, José era uma pessoa real. José era uma pessoa de carne e sangue, como qualquer um de nós. E ele sabia, amados, que alguns prisioneiros podem ser soltos, né, por conhecer a pessoa certa. Ter quem indique, ter quem indique. Né? E ninguém mais íntimo do faraó do que o copeiro, aquele que estava ali, homem de confiança, poderia em determinado momento soltar alguma informação, falar alguma coisa sobre ele. Ou seja, ele pensou assim, talvez, né, esse sonho, a interpretação desse sonho pode me dar alguns bons resultados. Então, ele ficou esperando essa notícia, ele ficou aguardando, isso aí ele pediu, então, ao copeiro. Nesse inteirinho, o que acontece? O padeiro, ouvindo a interpretação do sonho, ele falou assim, opa, deixa eu contar meu sonho também. A Bíblia diz assim, em Gênesis 40, 16 a 17. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei. Ó, vendo que a interpretação foi boa, ele falou, eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. E as aves vinham, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. O que isso significa? Perguntou o padeiro. O que isso significa? Ou seja, eu tive esse sonho e eu quero saber, então, o que ele significa. Sabe, queridos, nesse ponto aqui, nós vamos falar aquilo que o Márcio falou na semana passada. Como é bom a gente ver um homem íntegro, como a gente vê um homem que é honesto em todo o seu proceder. Por quê? Porque José agora ele vai dar a interpretação do sonho deste homem. E a interpretação dele não é uma interpretação muito boa. A Bíblia diz em Gênesis 40, 18 a 19. Então lhe disse José, a interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Olha que notícia ruim. Olha que notícia ruim. José poderia simplesmente, né, ao ouvir esse sonho e sabendo dessa interpretação, José poderia desconversar, José poderia ter dado alguma desculpa, ele poderia fugir pela tangente, mas a integridade de José era algo a toda prova. E ele transmitiu com verdade, ele transmitiu com sinceridade, sem nenhum fingimento, aquilo que iria acontecer. Ele olhou para o padeiro e falou, olha, o seu sonho, a interpretação não é igual a do copeiro. A interpretação diz aqui o que Deus fala ao meu coração, o que Deus me mostra, é que você, em 3 dias, você vai ser morto. Você vai ser morto. Não é uma notícia fácil de ser dada. Não é uma notícia boa de ser dada, mas ele fala. Sabe, queridos, nós devemos entender isso. Quando nós amamos a verdade, nós devemos saber de uma coisa. Por amarmos a verdade e sermos íntegros, nós nem sempre vamos falar aquilo que agrada a todas as pessoas. Nós nem sempre vamos falar aquilo que é agradável ao ouvido das pessoas. Nós também temos que falar aquilo que é pesado, desde que seja verdade. Nós não podemos nos furtar ao falarmos a verdade às pessoas, mesmo sendo notícias duras, mesmo sendo notícias que nós nem gostaríamos de dar, sabe? Notícias que nós não estaríamos dispostos a dar, mas, se é necessário, nós temos que falar. Então, esse aprendizado nós podemos tirar e termos com José.
Mas aí continua a história. Gênesis 40, 20, versículo 22, diz assim: no terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Como José havia interpretado. Ou seja, tudo aquilo que José falou aconteceu. Com 3 dias vieram e pegaram esses 2 homens e levaram para o palácio. José tinha convicção daquilo que ele falou. Ele sabia que o copeiro seria restaurado e ele sabia que o padeiro seria morto. Mas, com certeza, ao ver aqueles homens serem levados, José pensou: puxa vida, agora é a minha oportunidade. Agora é a minha oportunidade. Esse sujeito, para quem eu interpretei um sonho, ele estava entristecido, ele estava mal, e eu trouxe a interpretação do sonho. Ele vai ver que essa interpretação é verdadeira, é real, e ele vai se lembrar de mim. E, finalmente, o faraó vai poder me tirar daqui. O faraó vai me tirar daqui. Sabe, nós não sabemos, amados, o que aconteceu com aqueles 2 homens, quando eles foram levados e como eles foram levados, mas a Bíblia diz que um foi morto e o outro foi restabelecido no seu cargo. E agora José pensou: puxa, eu vou ser livre, eu vou ser livre. Mas a Bíblia diz assim, em Gênesis 40, versículo 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Gente, olha só, José lá cheio de expectativa. Nossa, ele vai lembrar de mim, ele vai lembrar de mim. E aí a Bíblia fala assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Esse foi o último versículo do que nós lemos no capítulo 40. E eu vou só ler para vocês o que diz o versículo 41, verso 1, capítulo 41, verso 1. Diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Gente, já imaginou a decepção de José? Não foi 1 mês, irmãos, que ele ficou esperando. Já imaginou? Ele ficou lá cheio de expectativa, cheio de desejo no coração. Passaram-se 2 anos e nada acontecia. 2 anos completos, 2 longos anos, monótonos, miseráveis. José ali, naquele lugar, era mais um motivo. Gente, depois disso tudo, José poderia estar lá chutando pedra, reclamando, murmurando, mas a Bíblia fala que a disposição de José continuou a mesma. Ele tinha a mesma disposição de servir, de fazer, de dar de si. Passaram-se 2 anos e ele ficou esquecido. Gente, nós reclamamos por muito menos que isso, não é? A gente murmura, a gente reclama, a gente se sente injustiçado por muito, mas muito menos que isso. Então, irmãos, eu gostaria de encerrar esse capítulo 40, encerrar esse capítulo 40, falando sobre algumas coisas que acontecem conosco quando nós somos maltratados. Algumas coisas que vêm sobre nós, Algumas coisas como tratamentos injustos e maus tratos fazem brotar em nós. E algumas coisas acontecem. Da onde podem brotar essas coisas que nos fazem sentir amargurados e angustiados? José tinha tudo para viver assim. E ele tinha situações que causavam essas coisas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o seguinte: o que nos faz nos sentir injustiçados, maltratados? A primeira coisa é um tratamento não merecido dentro da família. Muitas vezes, amados, nós somos maltratados dentro do nosso relacionamento familiar. Filhos maltratam pais e pais também maltratam filhos. Isso acontece até mesmo com filhos adultos, com pessoas crescidas. Sabe?
nós precisamos entender que esse tratamento injusto acontece e nós, às vezes, somos injustiçados, nós nos sentimos maltratados dentro desse relacionamento familiar. José viveu isso. Nós também vivemos isso. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Um tratamento familiar mal feito, mal conduzido, ele causa em nós sentimentos de injustiças e ele causa em nós feridas. Então, nós muitas vezes nos sentimos injustiçados e nos sentimos maltratados pelo tratamento familiar que nós temos. Outra coisa, amados, é a restrição inesperada das circunstâncias. Isso também causa injustiça. Isso acontece, amados, quando subitamente somos alcançados por uma enfermidade, quando somos alcançados por uma crise financeira, ou seja, como uma circunstância inesperada, ela vem e nos alcança. Nós não esperávamos, nós não desejávamos aquilo, nós não queríamos aquilo, mas aquilo sobreveio sobre nós. E essa nossa incapacidade, né, de resolver isso nos traz uma sensação de injustiça. Eu não merecia isso. Eu não merecia esse câncer. Eu não merecia essa dívida. Eu não merecia esse acidente. São circunstâncias, amados, que simplesmente vêm sobre nós. E isso causa em nós essa sensação de injustiça e maus tratos. Né? A gente olha para a vida e fala, puxa vida, eu sempre fui tão bom e agora eu estou vivendo isso. Isso é um problema que acontece. A terceira coisa que nós podemos aprender, amados, dentro da história de José, é que a injustiça, os maus tratos, ela é muitas vezes resultado de acusações injustas. Quantas vezes, amados, nós somos injustamente acusados de alguma coisa? Isso não acontece só na vida adulta, não. Às vezes, desde pequeno, nós somos, às vezes, acusados injustamente. As pessoas lançam, falam, fazem acusações sobre nós falsas, difamam a gente, sabe, amados? E o interessante é que essas difamações, isso que eles falam, causam um dano tremendo. Aquela história, né, de você chegar no telhado e soltar um travesseiro de penas e depois falar, recolham as penas todas. Vai ser impossível recolher, porque elas espalham e alcançam lugares que nós não vamos conseguir enxergar. E, às vezes, amados, aquilo que falam sobre nós, aquilo que nos acusam injustamente, amados, isso causa em nós danos tremendos e nós nos sentimos tremendamente injustiçados e ficamos amargurados com isso. E a quarta coisa, amados, é o abandono. O abandono é quando nós somos abandonados injustamente, quando nós nos sentimos sozinhos, quando aqueles que deveriam estar do nosso lado, quando aqueles que deveriam estar nos apoiando, eles vão embora. Né? Existem muitas histórias assim, a gente conhece, especialmente das mulheres que abrem mão de emprego, de carreira e se dedicam à vida familiar, cuidando dos filhos, cuidando e dando suporte para que os maridos estudem, para que os maridos progridam na sua carreira, né? na sua vida profissional, e depois, quando ele alcança um patamar, quando chega a hora dela desfrutar daquilo tudo, o que ele faz? Ele abandona, ele larga, ele deixa, ele vai para outra, procura outra família, procura outra mulher. E esse abandono é tremendamente injusto, e isso causa, amados, uma amargura tremenda no coração. Isso causa tristeza tremenda. Isso é tremendamente injusto. É a mulher que abandona o marido que abandona a mulher, amigos que abandonam na hora que precisam. Sabe, esse abandono, a gente sentir-se abandonado por aqueles a quem nós demos, para aqueles a quem nós servimos, por aqueles a quem nós nos doamos de forma tão grande. Isso, às vezes, nos machuca e causa rancor tremendo. Amados, José experimentou tudo isso. José experimentou todas essas coisas na sua vida, sabe? E o interessante é que existem duas coisas, amados, que nós podemos fazer para tratar disso. Duas coisas que nós podemos fazer para tratar disso.
A primeira coisa que, antes de falar sobre esses dois pontos, eu gostaria de dizer algo. C.S. Lewis ele escreveu algo que eu achei muito interessante. Um livro dele chamado O Problema do Sofrimento. O Problema do Sofrimento. Ele escreve o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos, perdão. Deus sussurra em nossos prazeres. Ou seja, quando nós estamos bem, Deus sussurra. Deus sussurra em nossos prazeres. Fala em nossa consciência, mas ele grita em nossos sofrimentos.